E hoje o tema da nossa palavra é esse. Eu quero falar um pouco sobre maturidade espiritual. Uma igreja que cresce em número, ela precisa também crescer muito mais na maturidade cristã, na maturidade espiritual. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do verso 11 ao 16, um texto muito conhecido, mas que vai ministrar o nosso coração nessa noite a respeito disso. Talvez você chegou aqui hoje precisando de uma palavra sobre milagres, sobre bênção, e aí logo o pastor vai pregar sobre maturidade espiritual. Deixa eu falar algo para você: tem muita gente que ainda não recebeu o seu milagre, porque ainda não atingiu uma maturidade espiritual em Deus. Eu vou falar de novo. Tem muita gente que ainda não acessou bênçãos e milagres de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, porque você está estagnado, parado em um nível de imaturidade. Você não cresceu na fé, você não cresceu na sua vida cristã, os seus hábitos não mudaram, você frequenta culto, você vem culto após culto, mas a sua vida cristã não amadureceu, a sua fé não amadureceu, você não se tornou maduro espiritualmente. E tem algumas bênçãos que Deus tem para mim e para você, que elas só vão ser acessadas a partir do momento que você se torna maduro espiritualmente. Vocês estão aqui comigo? Então é muito bom quando a gente vem para um culto e ouve que Deus tem bênçãos para nós, que Deus vai fazer um milagre em nossas vidas, que Deus vai restaurar todas as coisas, que esse tempo de luta vai passar. E isso é verdade, amém, queridos? Deus tem bênção para nós, Deus tem milagres para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Recebe aí em nome de Jesus, ok? Mas tem muita gente esquecendo de uma parte importante e talvez a principal, que é amadurecer a sua fé, a sua vida espiritual. O seu coração, a sua vida cristã precisa de maturidade. E lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que Ele designou? Tem um propósito, tem um fim. Verso 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 13: até que todos, diga todos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Verso 14: o propósito é que deixemos de ser como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Eu acho interessante o apóstolo Paulo falando a respeito da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, que foi designado apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, para um propósito. Qual é o propósito de ter uma igreja organizada, fluindo nos dons ministeriais? Infelizmente nós vivemos num tempo em que esses dons ministeriais têm servido para autopromoção, têm servido para, de forma lucrativa, lucrar muitas pessoas que se dizem profetas e apóstolos e pastores e evangelistas. Infelizmente muitas pessoas estão distorcendo o propósito do chamado de Deus, dos dons ministeriais que Deus deu à igreja, ao corpo de Cristo. Tem um propósito, tem um fim. Qual é esse fim? O crescimento e o amadurecimento. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, chegou o tempo de crescer, chegou o tempo de amadurecer. Queridos, nós precisamos entender o propósito.
A igreja de Cristo tem um propósito. Nós temos os dons na igreja para um propósito, que é o crescimento e o amadurecimento dessa igreja. O texto fala sobre isso. O texto fala no verso 13, até que todos, maturidade é para todos, assim como a salvação nós acreditamos que é para todos que creem em Jesus Cristo, a maturidade cristã, o crescimento espiritual também é para todos, não é para um ou para outro. Todos deveriam crescer em sua fé e amadurecer na sua fé, até que chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que é para que a gente deixe de ser como crianças infantis, sendo jogadas de um lado para o outro por todo vento de doutrina. E ele diz também no verso 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas. Então, o propósito de Deus é que eu e você, como igreja de Cristo, a gente possa crescer e atingir um nível de maturidade que agrade o nosso Pai. Amém, queridos? Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito do corpo de Cristo. E quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando de viver de acordo com a idade. Uma criança de 3 anos, é óbvio que ela vai se comportar e ter atitudes de uma criança de 3 anos. Um adolescente de 12 anos vão ter atitudes e comportamentos de uma criança de 12 anos. Um jovem de 18 anos, ele deveria ter atitudes de um jovem de 18 anos. Um homem agora formado, um pai de família de 30, 40, 50 anos, deveria ter atitudes conforme a idade que ele está. Deveria. Então esse é o natural, esse deveria ser o natural da vida. E quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando isso: viver de acordo com a idade que você tem. E na vida espiritual não é diferente. A vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós falamos de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, nós estamos falando qual é a idade que você tem na fé cristã. Você deveria andar de acordo com a idade que você tem. Então Deus, ele envia Jesus Cristo, o seu único filho, para morrer por nós naquela cruz. E a palavra de Deus diz em João capítulo 1 verso 12, você não precisa abrir, eu só vou ler. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Deus é Espírito. Então quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus de forma espiritual. A palavra de Deus também diz em Romanos capítulo 8 versículo 16: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus, eu sou amado do Pai. Nós temos uma identidade. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. Isso significa que a humanidade todos são filhos de Deus? Não. Quem é filho de Deus? Quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quem não crê em Jesus Cristo não é filho de Deus. A palavra nos ensina isso. Mas olha só, Deus é o nosso Pai. Deus envia Jesus Cristo para ter mais filhos. Amém, queridos? Olha quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite. Glória a Deus. Nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que tanto nos amou, que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Nós nos tornamos filhos por adoção. Nós temos um Deus ao qual nós chamamos de Pai, e isso é maravilhoso. Mas Deus, amando os seus filhos, entregando Jesus pelos seus filhos, pelos seus futuros filhos, o desejo de Deus não é ter apenas filhos. O desejo de Deus também é ter filhos maduros. Então é muito bom quando nós entendemos a nossa filiação em Deus, entendemos que nós somos filhos e filhas de Deus. Mas tem muita gente demorando para entender que Deus não quer que você seja apenas filho, mas quer que você se torne um filho maduro. Maduro em sua vida cristã, maduro na sua vida espiritual. Esse é o desejo de Deus. Em Efésios nós lemos que esse é o desejo de Deus,
que a igreja cresça e amadureça, que a igreja precisa ganhar as pessoas, mas também precisa envolver essas pessoas num processo de amadurecimento. Essa é a nossa visão como igreja, anunciar o convite da salvação a todas as pessoas, e se ela aceita esse convite da salvação, agora é tempo de conduzi-las ao processo de transformação. O que é processo de transformação? É o processo onde você tem intimidade com Deus, você cresce em sua fé com Deus, e aí agora você vai se tornando um filho maduro. Quantos entendem isso? Então Deus não quer que você seja apenas filho, Deus quer que você seja um filho e uma filha madura. Esse é o propósito de Deus para nós. E olha só, a maturidade espiritual, ela depende o quanto de Cristo tem em nós. Se eu pudesse ter uma frase de definição de maturidade, provavelmente seria essa. Põe aqui para mim. Maturidade não se revela no tempo de igreja. Maturidade é o quanto do caráter de Cristo é visto em você, é visto em nós. Porque tem pessoas que estão na igreja há 30 anos, que infelizmente ainda são imaturas na fé. Infelizmente tem pessoas que estão há tantos anos na igreja, mas ainda não alcançou um nível de maturidade espiritual, ainda não cresceram espiritualmente. Então nós não podemos medir a maturidade cristã por tempo de igreja, porque tem pessoas que chegaram esse ano, tem pessoas que chegaram ano passado, se converteram, entregaram a sua vida para Jesus, mas a sua intensidade com Jesus, a sua intimidade com Jesus é tanta, que essa pessoa agora começa a se parecer com Jesus, então ela começa a se tornar madura na fé. Ao contrário de alguns, que infelizmente entregaram a sua vida para Jesus há tanto tempo, mas porque não passa tempo com Jesus, porque não tem o caráter de Cristo impresso nela, ela não se parece com Jesus, e por isso ela é uma pessoa imatura na fé. Então maturidade não é medida pelo tempo de igreja, porque talvez, está amarrado no nome de Jesus, você vai ficar 30 anos na igreja e vai continuar a mesma pessoa. Diga comigo, misericórdia. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Deus tem um propósito para nós, Deus tem um propósito para a sua casa, para a sua família, mas nós precisamos crescer, nós precisamos passar pela etapa do crescimento espiritual. Em 1 João capítulo 2, versículo 12, põe aqui para mim por favor, 1 João 2,12, vai nos falar sobre 3 estágios do crescimento espiritual. Olha só o que diz o texto: filhinhos, João todo carinhoso, né? Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Os nossos pecados foram perdoados. Próximo. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno, amém? E o próximo diz assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. Amém, queridos? Esse texto vai falar sobre 3 estágios do crescimento espiritual. O texto fala sobre filhinhos. João cita filhinhos. João também cita sobre os jovens, e João também vai falar sobre os pais. Isso nós podemos usar de exemplo no crescimento espiritual. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas você ainda é um filhinho. Quando nós traduzimos esse texto, ele traz a ideia de teknon, um filho imaturo, porque você acabou de entregar sua vida para Jesus. Então é o primeiro estágio do crescimento espiritual, é se tornar filho de Deus. Então você aceita Jesus Cristo e agora você é filho amado do Pai. Mas você ainda é uma criança, você ainda é um bebê, você ainda está na fase da infância.
Então você ainda precisa de ajuda para muita coisa. Você precisa de ajuda para se alimentar, assim como um bebê. Precisa de uma ajuda para se alimentar. Precisa de uma ajuda para se locomover. O que acontece se nós largássemos os nossos filhos quando nascem de qualquer jeito? Eles vão morrer. Então o filho, quando nasce, ele precisa de um cuidado especial. Então passa as noites em claro, né? Dá um trabalho, né? Ô gente, eu não sei o que está acontecendo, mas nessa igreja aqui está cheio de grávida, viu? Você que está querendo engravidar, bebe aquela água lá fora, né? E quem nem quer engravidar, traz a sua garrafinha, porque as irmãs estão bebendo daquela água. E tem um monte de grávida aqui nessa igreja, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Você tem alguma grávida aqui agora à noite? Aqui, ó, Juliano do Ribeiro, gente, está grávida já. Olha que surpresa. Meu Deus, aplauda o Senhor por isso. Está chegando mais um convívio aí, um convivinha. Gente, eu não sei quem mais está grávida aqui, vamos ver. A Bruna lá no fundo ministrou louvor. Aplauda o Senhor pela vida dessa mulher maravilhosa. Glória a Deus. Tem mais alguma grávida aqui? Tem mais? Tem mais? Ó, só hoje tem 2. Mas eu estava fazendo um cálculo com a Bruna esses dias. Eu acho que nós estamos aí com uma média de 10 grávidas aqui na igreja. Bebe da água. Você vê. Mas olha só. Grávida, primeira viagem, é maravilhoso. Mas a hora que você pega aquele bebê no colo e vai para casa. O que é, pastora Ju? Estão profetizando o filho na pastora Ju e no pastor Renan aqui. Quem crê, irmão? Eu creio. For de Deus, vai ser. Irmãos, é uma fase que, meu Deus, você recebe alguém novo na sua casa. E se você não alimentar, se você não cuidar, se você não acordar de madrugada, se você não parar de trabalhar ali durante alguns meses, coitada, aquela criança vai morrer. Depende de você para tudo. É ou não é, mamães? E esse é o primeiro estágio, também na fé cristã. Quando nasce, é um novo nascimento, precisa de um cuidado, precisa de muito amor, precisa ser alimentado. Ele não dá conta de andar sozinho, ele não dá conta, ele precisa ser carregado no colo, ele precisa ser alimentado. Então ele não sabe ler a Bíblia, ele não sabe encontrar os textos da Bíblia, ele não sabe orar direito, ele não sabe o que fazer, porque ele é um bebê, ele é uma criança. Mas aí vem o segundo estágio. O texto diz sobre jovens. Então aquela criança começa a se desenvolver, o pai e a mãe começam a ensinar aquela criança a falar, e ela adquire os hábitos, coisa boa, coisa ruim também, misericórdia, né? Mas aí vai crescendo, até ele atingir uma idade que agora ele precisa ser o quê? Independente. Ele precisa ir trabalhar, ele precisa para a faculdade, ele precisa agora gerar o seu próprio recurso. Não dá para ficar dependendo de papai e mamãe para sempre, amém? Igreja de Cristo. Jovens, precisa parar de depender de papai e mamãe, precisa crescer na vida, precisa estudar. Até quando você vai ficar dependendo do pai e da mãe? 30 anos de idade, está dependendo de pai e mãe, misericórdia. Com 30 anos já tinha 2 filhos, irmão. Porque o natural é que o jovem chega o tempo da faculdade, agora começa a andar com as suas próprias pernas. Você gera o seu recurso, você agora é forte, você agora é valente, você tem saúde. Então agora você precisa correr atrás. Agora você vai gerar os seus próprios recursos, o seu próprio alimento. Porque você chegou no tempo de juventude. Agora você não depende mais do pastor te alimentar. Na sua casa, você sozinho, no seu devocional, você abre a Bíblia, você entende da Bíblia, você ora sozinho, você foi batizado no Espírito Santo, e agora você ora em línguas, e agora você começa a atingir uma nova fase, e aquilo vai amadurecendo você vai ganhando corpo, você vai ganhando maturidade, e agora você começa a andar com as suas próprias pernas. É a segunda fase do crescimento espiritual. E aí o texto diz também sobre uma terceira fase. Ele fala sobre pais. Agora aquele jovem, ele se casa e ele agora gera filhos. Então agora, além de ele se alimentar sozinho, ele também alimenta o outro. Então são esses os 3 estágios do crescimento espiritual.
E você chega na fase adulta agora, onde você tem responsabilidades não só por você. Você agora é responsável por alguém também. Você agora carrega alguém. Você agora está construindo uma nova família. Você agora precisa ter o cuidado. Agora tem o trabalho. Agora você precisa ensinar. Agora você alcançou um nível de maturidade espiritual aonde você não dá mais trabalho. Agora você ajuda a cuidar. Agora você ajuda a gerar mais filhos. E esse talvez seja o estágio de maior desafio para a igreja. O desafio para a igreja, queridos, não é gerar filhos. O desafio para nós, no natural, na nossa casa, na nossa família, foi desafio para você gerar o filho? 5 minutos? 10 minutos? Meia hora? Foi muito rápido. E agora está lá 9 meses na barriga. Então, o difícil não é gerar o filho. O difícil, sabe o que é? É você cuidar desse filho agora. O difícil agora é você se tornar um pai. É se tornar uma mãe. Agora você é o exemplo. Agora, dependendo do que você falar, vai ter uma influência muito forte na vida do seu filho. A partir do momento que você está com o seu filho nos braços, as suas atitudes vai falar mais alto do que as suas palavras. O seu comportamento vai ser sugado 100% do seu dia pelos seus filhos. E aí entra aquela fase: ó, o pai falou, me perdoa, não, você não deve falar isso, você não deve pensar assim. E aí até a cobrança dos filhos em nós: pai, mãe, porque agora a gente está numa outra fase. Tudo que a gente faz, eles estão observando. Então o desafio de uma igreja, queridos, não é gerar filhos. E também digo que talvez não é nem gerar jovens que conseguem andar com as suas próprias pernas. O desafio da igreja é gerar pais espirituais para os filhos que estão chegando. Porque ser um pai exige maturidade. Ser um pai exige responsabilidade. Ser um pai exige você dar exemplo. E é isso que Deus tem para nós como igreja conviva. É muito bom viver tudo que Deus está falando que nós vamos viver. É muito bom viver a fase do crescimento numérico. Mas nós precisamos entender que precisamos de uma próxima etapa agora. Um próximo nível. Quem é criança precisa se tornar jovem. E quem é jovem precisa se tornar pai. Ainda bem que tem 2 ou 3 aqui que entendeu e recebe isso. Nós precisamos tornar uma igreja de pais, amém, queridos? É natural que sempre vai existir mais filho que pai, natural, né? No meu caso está empatado lá em casa, 2-2. Mas as famílias mais antigas, mais raiz, era um pai e uma mãe para 20 filhos, né? E deram conta. Então talvez é natural que existam mais filhinhos, do que pais. Mas nós precisamos, queridos, entender isso. Nós precisamos ir para um próximo nível de maturidade. Nós precisamos sair do nível que nós estamos, de filhinhos, de infância, de dependência das pessoas, e começar a caminhar com as nossas próprias pernas, se tornando jovens, maduros, fortes, que vencem o maligno. Olha só, o texto diz assim: filhinhos, vocês são amados, jovens, vocês são fortes, porque vocês venceram o maligno. Sabe o que significa a fase de juventude na fé cristã? É quando você começa a vencer o maligno, é quando você começa a vencer as tentações, é quando você não é mais pego pelas circunstâncias. Agora você não anda conforme as circunstâncias. Você tem agora maturidade cristã para não ser pego nas coisas do diabo, nas setas do diabo. Você agora tem maturidade, você é forte, você é valente. Agora o filhinho não. O filhinho muitas vezes ele vai cair, ele vai escorregar. Mas o problema é que muitas igrejas não saem dessa primeira fase. Uma igreja cheia de filhinhos que são dependentes para tudo e que não conseguem vencer o maligno. Nosso Pai está aqui nessa noite. E o desejo do coração dele é que você vá para um próximo nível de intimidade e de maturidade espiritual. Amém, queridos? Quantos aqui desejam ir para um próximo nível na sua fé cristã? Quantos aqui desejam crescer? Quantos aqui desejam amadurecer a sua fé cristã, a sua vida espiritual? Por favor, aplauda ao Senhor, glorifica o nome dele. Fala para ele: eu quero, Jesus. Eu quero ir para o próximo nível.
E queridos, crescimento dói, crescimento é desconfortável. Nós estamos passando por isso. É gostoso crescer, mas é desconfortável. Assim é na nossa vida. Para você crescer na sua carreira profissional, isso vai exigir muita coisa. Sair da zona de conforto. Para o pastor Marcelo hoje estar onde ele está, ele precisou renunciar. E esse crescimento é doloroso. É doloroso ter que deixar a mãe agora em Nova Odessa, Dodói, e voltar lá para o Recife. Recife, né? Recife. É dolorido. Então o crescimento dói. E tem muita gente que não está disposto a passar pelas fases do crescimento e fases de dor. E aí eu queria, nesses minutos finais, falar sobre algumas características, para que você possa identificar qual nível de espiritualidade você está, e qual é o próximo nível que você precisa atingir. E aí, falando sobre isso, eu quero primeiro pontuar algumas características da imaturidade. Algumas características que vão identificar se nós somos ainda filhos de Deus imaturos e precisamos ir para um próximo nível. A primeira característica de um filho imaturo que eu quero falar com vocês, a gente poderia ficar assim a noite inteira falando, mas eu selecionei algumas. Primeira característica de um filho maduro: não assume responsabilidade. Repita isso comigo: não assume responsabilidade. Esse é o primeiro ponto de um filho imaturo. Talvez ele cresce na idade, mas ele não cresce no seu nível de responsabilidade. Ele não consegue assumir responsabilidades. Ele não assume a responsabilidade da vida. E muitos deles não assumem as responsabilidades porque fica culpando outras pessoas. Eu não sou assim por causa do meu pai. Eu não sou assim por causa da minha mãe. Eu não faço isso e não assumo a responsabilidade porque olha só o meu passado, olha para a minha história. Eu não sou assim, eu não assumo a responsabilidade. Olha, os meus irmãos são melhores do que eu. Os meus irmãos tiveram privilégios que eu não tenho. Os meus irmãos têm coisas que eu não tenho. Eu não assumo a responsabilidade porque olha os meus amigos. Eu não assumo responsabilidade por causa do pastor. Eu não assumo responsabilidade por causa da minha esposa. Eu não assumo responsabilidade por causa do meu marido, por causa dos meus filhos. E a culpa é sempre de alguém. E nós não assumimos as responsabilidades que Deus quer que a gente assuma. Nós precisamos olhar para a nossa volta e ver as áreas das nossas vidas que ainda nós somos irresponsáveis. Irresponsáveis no nosso casamento, irresponsáveis com a nossa vida cristã. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não faz as responsabilidades de uma vida cristã, mas a gente quer as bênçãos, a gente quer crescer, a gente quer que Deus leve a gente quer que Deus nos leve para novos lugares, mas a gente não quer assumir as responsabilidades. Tem alguém aqui comigo? Segunda característica de um imaturo: precisa sempre de afirmação. Eu acho que esse aqui é uma das características que mais um imaturo tem. Ele sempre precisa de pessoas afirmando coisas boas e positivas para ele. Ah, mas você é lindo, você é capaz. Olha só, sempre a gente precisa de afirmação, é claro. A gente precisa entender quem nós somos, é claro. A gente precisa do nosso esposo, da nossa esposa falando pra gente quem nós somos, que a gente é bonito, né? Que a gente é capaz. Isso é muito bom. Mas os imaturos, eles são dependentes dessas afirmações. Se ninguém elogiar, ele fica mal. Ele compra uma roupa nova, ele vem para a igreja. Se ninguém falar da roupa dele, ele sai da igreja. Porque lá eu não sou notado. Se ninguém elogiar porque eu cantei bem, é o último dia de ministério. Porque ninguém reconhece o que eu faço por essa igreja. E aí os imaturos, eles sempre precisam dessa afirmação. Ele sempre vive pela ótica dos outros. Ele sempre quer a opinião dos outros. Ele não está nem aí para a opinião de Deus. Isso é uma característica da adolescência, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe disso. O nosso pai está cansado de falar quem nós somos,
que a gente é bonito, né? Mesmo que é pela fé, né? Mesmo que é para deixar a gente... Mas a gente quer a afirmação dos amigos. Então é uma característica da imaturidade. Quando a gente só quer afirmação, a gente vive se comparando. E aí é sempre preocupado com o que as pessoas falam a respeito dele, não o que Deus fala a respeito dele. É uma outra característica da imaturidade. Terceira característica da imaturidade: possui uma personalidade reativa. O que é isso? É uma pessoa que ela não age, ela só reage. Como assim, pastor? Ela não planeja nada, ela não pensa em nada, ela não pensa na ação que ela vai fazer, ela só é reativa. Quer conhecer o nível de maturidade de alguém? Observe como ela reage às circunstâncias. Observe como ela reage aos problemas. Quer saber o nível de maturidade de alguém que vive com você? Comece a observar quando coisas difíceis acontecem, quando coisas ruins acontecem. Nós conseguimos identificar que nível de maturidade essa pessoa está. Porque ela só reage. Ela reage para tudo. Ela não age em nada, ela não tem ação para nada. Então aconteceu algo ruim, ela reclama, ela chora, ela só não tem uma solução. Ela é sempre pega de surpresa. Porque ela sempre está reagindo a alguma coisa, ela não está agindo. E muita gente não tem recebido bênçãos de Deus, porque são só reativos. Reativo às emoções, reativo aos problemas, reativo às pessoas, mas elas não conseguem planejar algo na presença de Deus. É uma outra característica da imaturidade. Quarta característica da imaturidade: tudo tem que ser do jeito dela. Conhece alguém assim? Tem gente que está assim, ó. Já conheceu pessoas assim? Que tudo tem que ser do jeito do camarada. Tudo tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dessa pessoa, não tá bom. Ela não quer. Os imaturos são assim. Enquanto todo mundo está agradando essa pessoa, ela está feliz. Mas se alguém discordar, se alguém falar não, se alguém... Eu fico mal, eu fico bravo, eu fico chateado, eu não quero nunca mais. Eu bloqueio no WhatsApp, eu paro de seguir no Instagram. Eu nunca mais quero falar com essa pessoa. Por quê? Porque ela não fez do jeito que eu queria. E aí está aqui na igreja, o pastor, o líder fala assim: vamos fazer assim. Não, se não for para fazer do meu jeito, eu não quero. Diga, misericórdia, vai. Misericórdia. É a fase da imaturidade. Tudo tem que ser do jeito dela. Ela vive reclamando. Por quê? Porque nada sai do jeito dela. Pessoas imaturas têm essa característica. Se não for do meu jeito, eu não faço. Quinto, pessoas imaturas são impulsivas. Deus está falando com alguém aqui? O que é uma pessoa impulsiva? Ela só age por impulso. Ela toma decisões precipitadas. Ela leva tudo para o lado pessoal também, porque ela é impulsiva. Então a pessoa nem estava falando aquilo, mas ela interpretou daquele jeito. Ela foi lá e começou a xingar a pessoa, porque quem que você pensa que é? Não, mas não estava falando com você, era com circunstâncias que não tem nada a ver com ela, mas ela é tão impulsiva que ela reage àquela circunstância de forma impulsiva. Ela toma decisões de forma impulsiva. Ela compra de forma impulsiva. Ela fala de forma impulsiva. Uma característica da imaturidade. Quem está aqui comigo, gente? Sexto, são individualistas. Já viu criança individualista? Não reparte nada com ninguém. Essa bala é minha, essa Nutella é minha, esse Danone é meu, e não reparte com ninguém. É verdade ou não é, gente? Vocês estão com medo por causa de quê? Está com medo porque a esposa está do lado, né? Se falar cutucar você, né? Pessoas imaturas são individualistas, só pensam em si mesmas. Ela não está nem aí para o desejo das pessoas. Ela não está nem aí em ajudar as pessoas. Ela não está nem, só pensa em você. E mais ninguém. O irmão está precisando de ajuda. Ah, meu filho, está difícil para mim também, ó. Cada um por si. Sétima e última característica do imaturo:
são inconstantes. Essa pessoa, ela está sempre passando por altos e baixos. Já viu a adolescência? Quando a gente é adolescente? As meninas adolescentes, desculpa aí se você é adolescente, mas é a verdade. Acorda animado para ir para a escola, é raro, mas acorda. Porque vai ver as amigas, primeiro dia de aula. Eu estou animado, eu ponho uma melhor roupa e aquele sorriso. Aí senta para tomar café. No final do café já está triste. Porque ela lembrou que a escola não é um dia só, é o ano inteiro. Então já ficou triste. Mas antes de sair de casa, a amiga manda mensagem. Ela volta a ficar feliz de novo. Aí vai para a escola, chega na escola. Mas aí na hora da saída, o pai e a mãe vai buscar, sai em prantos. Por que você está chorando? Porque ninguém viu minha roupa. É porque aconteceu isso, me falaram aquilo. E aí chega em casa, vai almoçar, estava chorando, toda manhosa, com o pai e com a mãe. A hora que vê o que é de almoço, mas é isso de almoço? Já ficou brava. São adolescentes na vida cristã, de altos e baixos. E nunca está bom para nada. Uma hora está feliz, ao mesmo tempo está triste. Uma hora vai dar certo, passa uns minutos depois, vai dar tudo errado. A inconstância. Uma hora essa pessoa quer servir na igreja, uma hora essa pessoa quer ser líder, uma hora eu tenho um objetivo, passa alguns dias, eu não quero mais, eu estava pensando bem, e não é isso que eu quero não, eu me precipitei. Pessoas inconstantes na vida, ela não consegue terminar nada do que começa, porque é inconstante, as suas emoções são inconstantes. Isso é uma característica da imaturidade. Agora, quem quer saber as características do maduro? Nós temos pessoas maduras aqui, amém? Vamos lá, primeira característica. Por quê? Porque Deus não quer que você seja apenas filho, mas Ele quer que você seja um filho maduro. Pessoas maduras, primeiro, depende de Deus. Elas alcançaram um nível de maturidade, que ela não depende mais das circunstâncias, ela não depende mais do governo, ela não depende mais do seu patrão, as suas emoções não dependem mais de compartilhar a vida com alguém. Ela é bem resolvida, ela depende agora de Deus, ela escuta a voz de Deus, ela está na presença de Deus. Se Deus mandar eu vou, se Deus mandar ficar eu fico, não importa o que está acontecendo, não importa o cenário, a minha dependência é no Senhor, as minhas emoções dependem de Deus, eu não dependo da circunstância à minha volta, eu dependo do Criador dos céus e a terra, que não perde o controle de nada. Eu dependo 100% do meu Deus. Esses são os maduros. Segunda característica, o maduro, ele aprende com os erros. Sabe por quê? O maduro, ele não está isento de errar. Ele pode até errar, mas ele vai aprender com os erros. O maduro faz isso, o imaturo não. O imaturo, ele erra, aí ele erra de novo, aí ele erra do mesmo jeito, aí ele erra do mesmo jeito, e vai errando a vida inteira. Agora o maduro não. O maduro, ele pode até errar, mas aquele erro se torna uma escola, aquele erro se torna uma lição de vida. Então quem é maduro, se você errou, você não vai ficar aí choramingando, você vai ver o erro que você praticou, que você fez, e você vai tirar uma lição de vida para você. Bola para frente, levanta a sua cabeça e continua caminhando em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Terceiro, o maduro, ele recebe correção. Quem gosta de receber correção? Ninguém gosta. Mas quem alcançou um nível de maturidade, ele sabe receber as correções. Pode até doer, pode até causar algo estranho quando ele é corrigido, mas ele acomoda aquilo no coração dele e ele muda. Ele corrige o erro, ele se conserta. Por quê? Porque ele recebeu a correção. O imaturo não. A Bíblia fala sobre isso: corrige o tolo e ele, mas corrige o sábio e se tornará mais sábio. O maduro, ele sabe receber a correção. Quarto, o maduro, ele ajuda o próximo sem esperar nada em troca. O maduro, ele abençoa
não porque ele vai esperar a bênção voltar para ele. Ele ajuda, não para que alguém fique devendo um favor para ele. Ele faz porque ele ama Deus acima de todas as coisas. Ele faz porque ele entendeu o seu propósito. Então o maduro, ele ajuda o próximo sem esperar nada em troca. E a maturidade espiritual, ela não é medida, queridos, apenas pela sua oração em línguas, pelo tempo de oração, pelo tempo de Bíblia. A sua maturidade espiritual, ela é medida como você trata o próximo. Por isso que o maduro, ele ajuda o próximo sem esperar nada em troca. E essa é a principal característica do maduro. É a forma como ele trata o próximo. É a forma como ele ama o próximo. Porque tem pessoas que oram em línguas, tem pessoas que rodopiam, tem pessoas que sabem a Bíblia de capa a capa, mas quando ele tem uma oportunidade de ajudar alguém, ele fecha os seus olhos, ele vira suas costas, ele não tem tempo para isso. Quinta característica: o maduro, ele ajuda outro a ser maduro. O maduro, ele tem uma missão agora. Quem está comigo precisa também amadurecer. Então o maduro, ele fala a verdade, mas fala a verdade com amor. Diferente do imaturo, ele pode até falar a verdade, mas ele fala a verdade para machucar o imaturo. O maduro não. O maduro, ele fala a verdade, mas ele fala em amor. Ele fala para essa pessoa se tornar madura. Sexto, o maduro, ele cumpre a missão e o propósito de Deus. Ele gera outros filhos. Ele ajuda na igreja, ele está empenhado na missão de Deus. Ele entendeu a missão de Deus. Ele entendeu que o evangelho não é só me dá, mas o evangelho também tem a ver com entregar. Então ele cumpre a missão de Deus, o maduro. O imaturo não. O imaturo, ele vive um evangelho do danoninho. Me dá. Eu só quero receber. O imaturo não tem nada para dar, para entregar. Agora o maduro não. O maduro, ele cumpre a missão e o propósito de Deus. Ele busca saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Qual é a vontade de Deus para a casa dele. Esse é o maduro. Sétima característica do maduro e última: quem é maduro tem sensibilidade espiritual. Como o pastor Marcelo disse, o maduro, ele sabe discernir as estações. O maduro, ele tem discernimento no espírito. Então ele sabe ouvir a voz de Deus. Ele sabe se discernir se aquilo é de Deus ou não. Ele tem o seu ouvido aguçado. Ele é sensível aos comandos de Deus. Esse é o maduro. E aí eu pergunto para você, como está a sua sensibilidade espiritual? Talvez você está vivendo a sua vida de qualquer jeito e você não está percebendo o que está acontecendo à sua volta. Porque está faltando para você intimidade, está faltando para você maturidade espiritual. Você está querendo ter acesso a coisas que só a maturidade vai trazer para você. Uma criança está pronta para dirigir? Uma criança de 10 anos está pronta para ganhar um carro de presente? Para a gente encerrar, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que é que tem na sua vida ainda? Que você já entendeu que você é filho de Deus, mas você está comportando como um menino, como uma menina. Você não amadurece, você não avança, você não vai para o próximo nível. E outro texto muito interessante, Gálatas capítulo 4, verso 1, diz assim: o que eu digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um servo, de um escravo, embora seja dono de tudo. Olha o que você está dizendo. Enquanto o herdeiro for menor de idade, ele não consegue usufruir da herança.
E infelizmente tem muita gente assim, já herdou coisas celestiais, já herdou muita coisa de Deus, mas porque você ainda é menino, porque você ainda é menor de idade, porque ainda você não se esforçou para alcançar um novo nível de maturidade na sua vida, você não tem acesso àquilo que Deus tem para você. Então, igreja convive, uma palavra de reflexão, mediante tudo aquilo que nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo. O Senhor não quer um crescimento apenas de quantidade, Ele quer crescimento também de qualidade. Ele quer ver uma igreja cheia de filhos, mas que não sejam apenas filhos, sejam filhos amados e maduros na presença do Pai. Eu não sei qual estágio você está, mas eu encorajo você nessa noite a orar ao Senhor e deixar as coisas de meninos para trás, deixar as coisas de infância, a imaturidade para trás e acessar um novo nível de maturidade na sua vida espiritual, para que você possa ter acesso às bênçãos, os milagres e aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua casa e para a sua família. Quantos aqui querem um novo nível espiritual, um nível de maturidade na sua vida? Eu vou perguntar de novo, quantos aqui estão disponíveis, dispostos a acessar um novo nível de maturidade na sua fé, um novo nível de maturidade na sua vida espiritual? Quantos aqui querem isso? Fique de pé no seu lugar, vamos orar neste momento. Vamos renunciar à nossa vida de menino, vamos renunciar àquilo que está nos atrasando para alcançar um novo nível na nossa fé cristã. Vamos renunciar àquilo que você sabe que está atrapalhando você de alcançar um novo nível. Você que é infantil, chegou o tempo de se tornar um jovem na fé. Você que é jovem, chegou o tempo de você se tornar um pai, de você gerar filhos, de você cuidar de outras pessoas, de você cuidar de outros filhos. Essa é a vontade de Deus, não tornar você apenas filho, mas um filho maduro na presença de Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos, fala para o Senhor: Senhor, eu quero aumentar o meu nível de intimidade, eu quero aumentar o meu nível de entrega, eu quero aumentar o meu nível de intimidade com o Senhor. Eu quero abandonar as coisas de menino, eu quero deixar aquilo que me atrasa, eu quero deixar para trás aquilo que não me leva a lugar nenhum. Eu quero parar de perder meu tempo com coisas da infância, e eu quero alcançar um novo nível em Ti. Pai, a minha oração nessa noite, feche os seus olhos, comece a orar. Espírito Santo de Deus, é que você convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. É para que você convença aqueles que são filhos amados de que eles precisam alcançar um novo nível de fé, um novo nível de intimidade com o Senhor, Pai. Pai, esse é o seu sonho, ter uma igreja cheia de filhos, mas não apenas filhos, mas de filhos amados e maduros. Pai, eu oro para que haja um crescimento não apenas de quantidade, mas um crescimento de qualidade, Senhor. Um crescimento de fé, um crescimento de renúncia, um crescimento de entrega, um crescimento de propósito, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que a Tua igreja comece a acessar lugares mais altos. Eu oro para que os Teus filhos possam acessar aquilo que a maturidade pode trazer, Senhor. Por isso fala conosco, Espírito Santo de Deus. Move os nossos corações nessa noite, Espírito Santo. Move os corações daqueles que estão paralisados, estagnados. Move o coração daquele que talvez esteja com algum pecado, Senhor, não confessado, e esse pecado tem paralisado essa pessoa de alcançar um novo nível na sua maturidade cristã, Senhor. Move os corações aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos amados, mas nós queremos não apenas ser filhos amados, nós queremos ser filhos maduros em Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer dessa igreja uma igreja de filhos maduros, uma igreja que entende o propósito, em nome de Jesus. Coloca o seu coração diante do Senhor, em nome de Jesus.